pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer deliciosos recheios para trufas, ovos de Páscoa, bolos e muito mais. E para me ajudar a ensinar essa receita para vocês, hoje eu vou receber a ajuda especial do meu marido. A gente vai aprender como fazer recheio de brigadeiro, beijinho, morango, leite ninho, Nutella, maracujá, ganache de chocolate branco e ganache de chocolate preto. Essas receitas são super fáceis e econômicas, além de ficarem também uma delícia. Podem ser usadas de várias maneiras. Ingredientes. Para essa receita a gente vai precisar dos ingredientes que estão aparecendo aqui na tela. Modo de preparo. Inicialmente, vamos aprender a fazer recheio de brigadeiro. Em uma panela, antes de colocar no fogo, a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Vamos mexer bem e acrescentar 100 ml de leite líquido. Vamos misturar novamente até ficar bem agregado e então vamos levar ao fogo médio. A gente vai mexer sem parar e quando começar a ferver, vamos deixar em fogo baixo e mexendo sempre e com mais atenção, passando a espátula bem nas bordas e no fundo da panela para não queimar esses cantinhos. A gente vai mexer assim até começar a desgrudar da panela. Este aqui é o ponto. Quando você passa a colher e dá para ver o fundo da panela, tá vendo? Fica bem desgrudado da panela. Em seguida, a gente vai colocar esse recheio em uma tigela e deixar esfriar, para a gente poder usar. Então aqui está, pessoal. Assim fica o nosso recheio depois de frio. Nós deixamos em temperatura ambiente até esfriar e depois colocamos na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas. E esta é a textura. Fica muito boa para trabalhar. Se você quiser deixar mais durinho, é só deixar mais tempo no fogo. Nós podemos utilizar esse recheio para bolos, trufas, ovos de Páscoa, bolo de pote e muito mais. Nós fizemos algumas receitas usando esse recheio. Então, se você quiser assistir também, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora nós vamos aprender a fazer o recheio de beijinho. Em uma panela, a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado, 50 gramas de coco ralado e 100 ml de leite líquido. Vamos colocar em fogo médio e mexer bem. A gente vai mexer sem parar e quando começar a fervura, a gente vai colocar em fogo baixo, mexendo sempre com mais atenção, passando a espátula bem nas bordas e no fundo da panela, para não queimar. A gente vai mexer assim até começar a desgrudar da panela sozinho. Esse aqui é o ponto, quando você passa a colher e dá para ver bem o fundo da panela, então fica bem desgrudado. Em seguida, a gente vai colocar esse recheio em um pote, em uma tigela e deixar esfriar, para a gente poder usar depois. Então aqui está o nosso recheio de beijinho depois de frio. Assim como o recheio de brigadeiro, a gente deixou esfriar e depois a gente colocou na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas. E o resultado é esse aqui, fica muito bacana. A gente também pode usar esse recheio para fazer bolo, trufa, ovos de Páscoa, bolos de pote e muitas outras receitas. Assista as outras receitas que a gente fez aqui no canal usando esse recheio. Então, deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora nós vamos aprender a fazer recheio de morango. Em uma panela, vamos acrescentar meia caixinha de leite condensado, 50 ml de leite líquido, 1 colher e meia de sopa de Nesquik, aquele de morango, e vamos mexer. Estamos fazendo meia receita, mas você pode fazer uma receita inteira. Outra opção para fazer o recheio de morango é utilizar pó de suco de morango. Mais à frente, quando a gente ensinar o recheio de maracujá, vamos dar uma dica de como fazer o de morango também. Vamos colocar em fogo médio e mexer bem. Vamos mexer sem parar. E quando começar a fervura, vamos colocar em fogo baixo, mexendo sempre com mais atenção, passando a espátula bem nas bordas e no fundo da panela para não queimar. A gente vai mexer assim até começar a desgrudar da panela. Este é o ponto. Quando você passa a colher e dá para ver o fundo da panela, tá vendo? Fica desgrudando da panela. Esse é o ponto. Em seguida, a gente vai colocar esse recheio em uma tigela e deixar esfriar para a gente poder usar.
Pessoal, aqui está o nosso recheio de morango depois de frio. Nós deixamos em temperatura ambiente até esfriar e depois colocamos na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas. E esta é a textura. Fica muito boa para trabalhar. Nós podemos utilizar para bolos, trufas, ovos de Páscoa, bolos de pote e muito mais. Assista as outras receitas que fizemos usando este recheio. Deixe o seu like aqui neste vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora a gente vai aprender a fazer o recheio de leite ninho. Em uma panela, a gente vai acrescentar meia caixinha de leite condensado, 1 colher e meia a 2 colheres de sopa de leite ninho e 50 ml de leite líquido. Vamos então mexer. A gente está fazendo meia receita, mas você pode fazer uma receita inteira. A gente vai colocar em fogo médio e vamos mexendo sempre. A gente vai mexer sem parar e quando começar a fervura, a gente vai colocar em fogo baixo, mexendo sempre com mais atenção, passando a espátula bem nas bordas e também no fundo da panela para não deixar queimar. A gente vai mexer assim até começar a desgrudar da panela. E esse aqui é o ponto, quando você passa a colher e dá para ver bem o fundo da panela. Fica desgrudando da panela praticamente sozinho, ele se solta dessa maneira que vocês estão vendo. Em seguida, a gente vai colocar esse recheio em uma tigela, em um potinho para esfriar, para a gente poder usar depois. Então, pessoal, esse é o nosso recheio de leite ninho depois de frio. A gente deixou em temperatura ambiente até esfriar e depois a gente colocou na geladeira por aproximadamente 2 a 3 horas descansando. E esse então é o nosso recheio, essa é a textura dele, olha como fica bacana. A gente pode usar esse recheio para bolo, para trufa, ovos de Páscoa, bolos de pote e muito mais. E você já viu as outras receitas que a gente fez usando esse recheio? Então não deixe de conferir aqui no nosso canal e também já deixa o seu like aqui nesse vídeo, além de se inscrever para ficar por dentro das nossas novas receitas, dos nossos novos vídeos. Agora, nós vamos aprender a fazer recheio de Nutella. Em uma panela, vamos acrescentar meia caixinha de leite condensado, 50 ml de leite líquido, 1 colher bem cheia de sopa de Nutella e vamos mexer. Estamos fazendo meia receita, mas você pode fazer uma receita inteira. Com apenas 1 colher, o gosto da Nutella nessas proporções vai ser bem suave. Caso queira um sabor mais forte, mais marcante de Nutella, deve ser colocado pelo menos 2 colheres bem cheias de sopa de Nutella para essas proporções. Vamos colocar em fogo médio e mexer bem. Vamos mexer sem parar. E quando começar a fervura, vamos colocar em fogo baixo, mexendo sempre e com mais atenção, passando a espátula bem nas bordas e no fundo para não ficar queimado. A gente vai mexer assim até começar a desgrudar da panela, tá vendo? Este é o ponto, quando você passa a colher e dá para ver bem o fundo da panela. Fica desgrudando fácil da panela. Em seguida, a gente vai colocar esse recheio em uma tigela e deixar esfriar, para a gente poder usar. Pessoal, aqui está o nosso recheio depois de frio. Nós deixamos em temperatura ambiente até esfriar e depois colocamos na geladeira por aproximadamente 2 horas. E esta é a textura, fica muito boa para trabalhar. Nós podemos utilizar para bolos, trufas, ovos de Páscoa, bolos de pote e muito mais. Já viu as outras receitas que fizemos usando este recheio? Não deixe de assistir. Deixe o seu like aqui neste vídeo e se inscreva aqui no canal. Agora a gente vai aprender a fazer o recheio de maracujá. Esse é um recheio que se faz sem precisar levar ao fogo, então ele é bem prático, bem tranquilo para fazer. Em um recipiente, a gente vai acrescentar meia caixinha de leite condensado, 50 ml de leite líquido e meio saquinho daquele pozinho de suco de maracujá, no caso, que a gente está usando, que é aproximadamente 12 gramas. E aí a gente vai mexer até incorporar tudo isso. A gente está fazendo meia receita, mas se você quiser, você pode dobrar os ingredientes para fazer uma receita inteira. Usando esse suco em pó, o recheio fica um pouco mais doce do que usando o suco da fruta, tá? E fica muito bom também. Usando essa técnica, a gente pode fazer um recheio de qualquer sabor. A gente está fazendo de maracujá, mas você pode fazer de morango, de uva, de limão.
e qualquer outro sabor que você encontrar o suco de saquinho, né, de embalagem. Depois de mexer bem, ele já começa a ficar grossinho desse jeito aqui. E aí já tá bom, é só reservar. Então, pessoal, eu deixei esse recheio na geladeira por aproximadamente 2 horas. E essa então, pessoal, é a textura desse recheio, fica muito bom para trabalhar. Dentro de trufa fica uma delícia, a gente pode usar também para muitas outras receitas, para fazer recheio de bolo, pode usar para ovos de Páscoa, fazer aqueles ovos recheados, bolos de pote e muitas outras receitas. A gente já fez outras receitas usando esse recheio, então não deixe de conferir e também deixe o seu like aqui nesse vídeo se você gostou dessa receita e dessas dicas. Agora nós vamos aprender a fazer recheio de ganache de chocolate branco. Em um recipiente, preferencialmente de vidro, vamos acrescentar 150 gramas de chocolate branco nobre. Não é cobertura de chocolate e nem chocolate fracionado, hein? É chocolate nobre, pessoal. Vamos colocar o nosso recipiente com o chocolate em uma panela com água, porém não vamos deixar o fundo do recipiente entrar em contato com a água da panela. Vamos deixar um espaço entre os dois. Vamos colocar em fogo médio e quando os chocolates começarem a derreter, vamos começar a mexer. Quando a água ferver, nós vamos desligar o fogo e deixar só o vapor da água quente aquecer e derreter os nossos chocolates. E vamos mexendo sem parar, para não queimar. É muito importante não deixar o chocolate ficar muito quente. Não deixe a água ficar fervendo. Começou a ferver, desligue o fogo. Caso note que o chocolate não derreteu ainda, pode ligar o fogo de novo e quando começar a ferver, desliga novamente, para não queimar. E vai mexendo bem até derreter. Gente, lembrando que para fazer trufas ou ovos com chocolate nobre, as temperaturas devem ser controladas com muito mais rigor, preferencialmente com um termômetro. Nós estamos fazendo assim pois é para recheio, não é para fazer ovo de Páscoa e nem trufa. Após derreter completamente o nosso chocolate, nós vamos acrescentar 30 gramas de creme de leite. Vamos colocar apenas 30 gramas para ficar mais durinho mesmo. Na ganache de chocolate preto, que também vamos ensinar, vamos colocar proporcionalmente mais creme de leite para ficar mais molinho e vocês poderem ter uma noção melhor de qual ponto vocês preferem. Depois de mexer, vamos colocar em um recipiente e deixar até esfriar, para que a gente consiga usar. Gente, aqui está o nosso recheio de ganache de chocolate branco depois de frio. Nós deixamos em temperatura ambiente até esfriar e depois colocamos na geladeira por aproximadamente 2 horas. E esta é a textura, ficou bem durinho. Fizemos assim para vocês terem uma noção de como fica nessas proporções. Nesse ponto não é muito bom para trabalhar, porém fica muito bom na trufa. Caso queira ele mais molinho, vai precisar colocar mais creme de leite, possivelmente nas proporções do ganache de chocolate preto. Nós vamos utilizar este recheio apenas em trufas, mas fazendo mais molinho, ou fazendo assim mesmo, e usando ainda morno, dá para fazer bolos de pote, etc. Nós fizemos trufas com este recheio, então se você quiser assistir também, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva aqui no canal. A gente vai aprender então agora como fazer o recheio de ganache de chocolate preto. Em um recipiente preferencialmente de vidro, a gente vai acrescentar 200 gramas de chocolate preto nobre. Não é aquela cobertura de chocolate nem chocolate fracionado, é o chocolate nobre mesmo. A gente vai colocar o nosso recipiente com o chocolate dentro dele em uma panela com água, assim do jeito que vocês estão vendo aí. Porém, a gente não pode deixar o fundo desse recipiente de vidro entrar em contato com a água da panela. A gente tem que deixar um espaço entre os dois. A gente vai colocar então essa panela em fogo médio e quando os chocolates começarem a derreter, a gente vai começar a mexer. Quando a água começar a ferver, a gente desliga o fogo e deixa só essa quentura, esse vapor de água quente, aquecer e derreter o nosso chocolate. A gente vai mexendo sem parar para não queimar. E é muito importante não deixar o chocolate ficar muito quente. Então não deixa a água ficar fervendo. Começou a ferver, você desliga logo o fogo. Se você notar que o chocolate não derreteu ainda, não está derretendo mais, você pode ligar novamente o fogo
e aí espera a água aquecer novamente. Quando começar a ferver, você novamente desliga o fogo para não queimar o chocolate. E aí você vai mexendo bem até derreter o chocolate por completo. Lembrando, pessoal, que para fazer trufa, ovo de chocolate, as temperaturas devem ser controladas com mais rigor, tá? Preferencialmente com um termômetro. A gente não tá fazendo assim porque esse chocolate vai ser para recheio, tá? Vai ser para ganache. Depois do chocolate derreter completamente, a gente vai acrescentar 80 gramas de creme de leite. A gente vai colocar 80 gramas para ele ficar mais molinho. É o dobro de creme de leite em relação ao chocolate se comparado com o ganache de chocolate branco, que a gente também fez aqui no canal. Vendo a consistência de ambos, você pode decidir qual você prefere e até mesmo fazer uma proporção diferenciada se você preferir assim. Depois de mexer, a gente vai colocar em um recipiente e deixar até esfriar para que a gente consiga trabalhar com ele. Então, pessoal, aqui está o nosso recheio de ganache de chocolate preto depois de frio. Ele fica muito gostoso. A gente deixou em temperatura ambiente até ele esfriar e depois a gente colocou na geladeira por aproximadamente 2 horas. E esse então, pessoal, é o resultado. Fica com essa textura que é excelente. Deixando na geladeira por mais tempo, ele fica mais durinho, fica mais firme. Nesse ponto é ótimo até para a gente usar em saco de confeiteiro. A gente pode utilizar para bolo, trufa, ovo de Páscoa, bolo de pote e muito mais. A gente também fez trufas com esse recheio aqui. Então, se você quiser assistir, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E essa então foi a nossa receita de hoje, pessoal. Deliciosos recheios para trufas, ovos de Páscoa, bolos de pote e muito mais. São fáceis e econômicos de fazer, são super versáteis e ficam uma maravilha. Não percam as receitas que a gente fez com esses recheios, vocês vão amar. Se você gostou desse vídeo, dessas receitas e dessas dicas, já deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo. E se você quiser ficar por dentro de mais receitas como essa daqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. A gente vai então ficando por aqui e se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!